Este embrião tem somente 6 semanas de desenvolvimento embrionário. O tecido epitelial que recobre a mandíbula e a maxila está pronto para começar o processo de odontogênese. À medida que as células epiteliais da camada basal se multiplicam, elas sofrem uma invaginação em direção ao ectomesênquima. Vamos ver internamente a mandíbula observando como ocorre esse processo. Inicialmente, a cartilagem de Meckel dá suporte para o desenvolvimento de duas lâminas, a lâmina dentária e a lâmina vestibular, começando a primeira fase chamada de botão. Os botões correspondem à proliferação da lâmina dentária e o início da formação dos dentes descidos. Vale salientar que nessa fase, o ectomesênquima subjacente apresenta uma discreta condensação celular. Em seguida, temos a fase chamada de capuz, caracterizada pela intensa proliferação das células epiteliais. Nessa fase, há a formação do órgão do esmalte, mostrado em verde na figura. A formação da papila dentária, representada pelas células ectomesenquimais condensadas logo abaixo na figura, e a formação do folículo dentário, região mais periférica do botão. A todo esse conjunto de estruturas denominamos de germe dental. Por volta da 14ª semana de desenvolvimento, temos a fase de campânula. Nesta fase, observa-se um crescimento mais exagerado das bordas do capuz, apresentando um aspecto de sino. O órgão dental é constituído das seguintes partes: o retículo estrelado, que separa o epitélio interno e o epitélio externo dental, uma camada de células delgadas chamada de extrato intermediário, e por um osso cervical, região em que o epitélio interno e o externo dental se encontram. Quando o folículo dental e a lâmina dentária se separam do epitélio oral, termina-se assim a fase de campânula, e inicia o processo chamado de coroa, ou campânula avançada. Nessa fase, as células do epitélio interno se alongam originando os ameloblastos, e as células da papila dentária respondem transformando-se em odontoblastos, que por sua vez movem-se em direção ao centro da papila, formando as primeiras camadas de dentina. Ao mesmo tempo em que essa diferenciação, os ameloblastos se movem em direção oposta, deixando para trás uma camada dura de esmalte. Ao crescimento da alça cervical, chamamos de bainha epitelial de Hartley. Continuando o processo, os odontoblastos permanecem produzindo a matriz dentinária, formando assim a raiz radicular. O processo de odontogênese é finalizado com a formação da dentina radicular junto com o fechamento do ápice, tendo assim por fim a erupção dentária. E continuamos com a apresentação de Maurília.